Olá pessoal, na aula de hoje nós trabalharemos um tema super importante que é a ética. Todo mundo já ouviu falar nisso pelo menos uma vez na vida. Quer dizer, existe uma ética profissional, um conselho de ética no Senado, na Câmara e etc. Quem nunca ouviu essa palavrinha? Pois é, ela faz parte daquele conjunto de coisas que a filosofia aborda, que a filosofia estuda, e hoje nós veremos como, faremos algumas definições importantes para que vocês consigam instrumentalizar isso, tanto para responder questões, quanto para fazer uma boa redação e por aí vai. Para começo de conversa. A gente sempre utiliza a palavra ética meio que colada, meio que junto, assim, da palavra moral, mas cabe fazer uma distinção inicial. Ética e moral são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Embora muita gente confunda assim, a nível de senso comum, né? Muita gente usa tanto uma palavra quanto outra indistintamente, aqui, para nós, é necessário fazer uma distinção. Então, moral vem do latim, mores, lembrando da etimologia, né? Algo muito importante. Significa costumes, ou seja, o que é a moral é aquele conjunto de costumes, valores, hábitos e crenças seguidos por uma determinada sociedade em algum momento do tempo. Isto é, são valores, hábitos e costumes criados por aquela sociedade para que ela possa se organizar, para que ela possa organizar as suas relações sociais, harmonizá-las. O que é certo fazer, o que é errado fazer, o que é bonito, o que é feio, é mais uma questão moral. Nós temos na nossa sociedade, todas as sociedades têm, todas as sociedades que existiram também tiveram isso. Padrões de comportamento. Basicamente é isso, né? Costumes que a gente tem que seguir como corretos e que formam um certo padrão de comportamento. Já a ética é uma coisa diferente. Ética vem do grego ethos, que significa, assim, genericamente, caráter. Caráter em que sentido? De bom caráter, de mau caráter? Talvez um pouco, mas caráter aqui significa de que jeito é, né? Que jeito tem, por aí vai. Ou seja, é o estudo das diversas morais existentes. Então, ética é uma coisa maior do que moral. Ética, na verdade, é uma reflexão sobre a moral. Se eu estou seguindo um valor da minha sociedade, se eu estou agindo de uma maneira que a minha sociedade vai considerar válida, vai considerar moralmente correta, eu estou simplesmente seguindo aquilo ali como norma de conduta, ok, eu estou agindo moralmente. Agora, quando a gente para pensar, mas por que isso, né? Por que a gente tem que fazer as coisas desse jeito? Por que tal coisa é proibida? Né? Por que tal coisa é imoral? Né? Se no fim das contas, se a gente para pensar, talvez não fosse fazer mal para ninguém, ou talvez não fosse fazer mal para aquela pessoa que pratica determinado ato, determinado gesto. Então, quando a gente passa a refletir sobre a moral, inclusive querendo contestá-la, inclusive querendo ver até que ponto ela tem algum fundamento racional, concreto, a gente está fazendo ética. Então, a ética ela tem esse caráter, quer dizer, ela vai investigar as diversas morais existentes para descobrir se existe um parâmetro humano universal do que seja certo ou errado. E aí ela vai trazer uma série de palavrinhas entre elas. Mas antes da gente falar nisso aqui, eu acho que cabe fazer um pouquinho mais de reflexão a respeito de moral e ética. Pessoal, sociedades diferentes apresentam costumes diferentes. O que é correto para uma sociedade ocidental, para uma sociedade cristã, para uma sociedade puritana, sei lá, não é a mesma coisa que talvez venha a ser correta para uma sociedade islâmica. Ou seja, existem coisas na nossa conduta, regras de etiqueta também se enquadram aqui. Se você vai num restaurante aqui na nossa sociedade e depois de se alimentar, depois de fazer uma refeição, você está com parentes, amigos, aquele restaurante está cheio e aí você dá um arroto, né, faz alguma coisa desse tipo, você vai receber no mínimo um olhar de sanção das pessoas que estão em volta. Não é assim em todos os lugares, isto é, há lugares em que não fazer isso após uma refeição significa que você não ficou satisfeito, que então você está fazendo uma desfeita. Isto é, a moral é relativa, pensem nisso. A moral é relativa a cada sociedade e a moral é relativa também a cada época. Dentro de uma mesma sociedade, a moral é uma coisa que se altera, que se modifica. Por exemplo, vocês aí meninas, vocês têm coisas hoje que são permitidas, vocês podem dormir na casa do namorado, não pode? Mas você é uma exceção. Em geral, se pode hoje em dia fazer isso. Agora, pensem na avó de vocês, na bisavó de vocês. Ela podia fazer isso? Elas poderiam fazer isso? É claro que não. Então, o comportamento tido como correto, como válido, ele também vai se alterando dentro da mesma sociedade no decorrer do tempo. Mas como é que a gente explica essas mudanças todas? Que área do conhecimento vai estudar? Então, vai ser novamente a própria ética, fazendo essa reflexão sobre também a diversidade dos costumes, a diversidade dos padrões morais. Ou seja, por que existem tantos padrões diferentes? A ética vai ter essa preocupação em estudar essa diversidade
Essa é a primeira preocupação dela, refletir sobre a moral, né? E entender por que ela é tão diversa, de cultura para cultura, de sociedade para sociedade, ou na mesma sociedade em épocas diferentes. Mas a ética vai fazer um segundo procedimento, que é tentar buscar, em meio a essa multiplicidade toda de parâmetros de comportamento, aquele parâmetro de comportamento que pudesse ser universalmente válido para toda a humanidade, para todas as sociedades, para todas as culturas, em todas as épocas. Aí vem a pergunta, a gente encontrou isso? A ética encontrou isso? Uma regra que seja válida para todas as sociedades em todas as épocas? Não. A ética ela deixa de ser uma preocupação somente filosófica, num primeiro momento ela é, e nós temos várias áreas do conhecimento estudando a ética, como o direito, como a psicologia, como a sociologia, como a antropologia. Pessoal, o mais próximo que se chegou da constatação da existência de uma regra geral, de uma moral universal, digamos assim, de algum princípio seguido por todas as sociedades em todas as épocas, foi talvez o tabu do incesto. Quer dizer, eu abrir mão de me casar, ter filhos, ter relações com mulheres do meu próprio grupo familiar, ceder essas mulheres para homens de outros grupos familiares, para que eles cedam as suas para mim também, ou a sua, tanto faz. Isso depende muito da cultura também, poligamia, monogamia, etc. Isso foi o mais próximo a que se chegou, mas nem sempre foi a regra. O faraó eventualmente casava-se com a própria irmã. Na Europa feudal, na Europa medieval, era muito comum o casamento entre pessoas do mesmo grupo social, para manter uma linhagem nobre, porque acreditava-se que havia toda uma questão de sangue ali que não poderia se modificar, que não poderia ser misturado. Então, esse tabu do incesto foi o padrão moral mais próximo que a gente conseguiu constatar de uma universalidade na conduta humana, mas ainda assim não é tão universal porque é exceção, dependendo da sociedade em que a gente esteja trabalhando, olhando a essa exceção. Bom, a ética nos traz, a partir dessas reflexões a respeito da moral, palavrinhas, conceitos básicos que aparecem como virtude e vício. Virtude, pessoal, o que é virtude? É o bom comportamento, é um comportamento virtuoso, é um comportamento que busca o bem. O que seria o vício? O comportamento que não é virtuoso, o comportamento, a conduta que nos leva para o mal. O que seria o bem e o mal? Bom, isso é muito relativo. A ética também está buscando entender o que é o bem, o que é o mal. Basicamente isso. Aí nós temos juízo de fato e juízo de valor aqui. O que seria um juízo de fato e juízo de valor? Está dentro de tudo isso que a gente vem falando. Isto é, se eu digo está chovendo, eu estou fazendo um juízo de fato. Eu estou descrevendo um fenômeno qualquer que eu observo, fazendo uma constatação bastante concreta, sem colocar nenhum adjetivo, sem me colocar, sem colocar um posicionamento meu a respeito do fato que eu estou falando, do fato que eu estou descrevendo. Agora, se eu falo a chuva é boa ou a chuva é ruim, ou essa chuva está prejudicando alguém, prejudicando alguma coisa, ou está faltando chuva por isso e por aquilo, eu já estou fazendo, de alguma maneira, juízo de valor. Ou seja, eu estou valorando aquilo que eu digo quando eu coloco adjetivos. Isto é bom, isto é ruim. Isso é muito importante da gente observar na hora de construir um discurso. Quando a gente começa a colocar juízos de valor no nosso discurso, e todo mundo faz isso, não é verdade? Talvez a gente faça mais juízo de valor do que de fato, porque a gente está sempre se posicionando sobre alguma coisa, a gente já está trabalhando num plano da moral e num plano também da ética. Mas então, pessoal, aí nós temos mais coisas envolvidas. Essa discussão é muito ampla, essa discussão a gente não pode encerrar numa conversa simples, numa aula apenas. Existem milhões e milhões e milhões de páginas aí escritas para tratar desses temas e aqui a gente está tendo uma noção, fazendo umas definições mais básicas para que vocês utilizem isso como ferramenta depois para aqueles desafios que serão colocados aí. Nós temos também a questão da liberdade trabalhada na ética. A ética, como disciplina filosófica, como parte da filosofia, vai estudar a questão da liberdade, afinal de contas. É aquele velho princípio, a minha liberdade acaba onde começa a liberdade do outro, mas o que é liberdade? E junto com liberdade nós temos determinação, isto é, determinação significa somos determinados, existe alguma força que nos faz ser aquilo que nós somos ou somos totalmente livres para sermos o que quisermos? Essa é uma pergunta filosófica muito antiga que foi respondida de maneiras bastante diversas, isto é, existe uma tese filosófica que fala de um determinismo absoluto. Geralmente pensadores, filósofos ligados mais a uma observação da natureza dirão que nós temos um determinismo absoluto sobre nós. Nós somos seres que precisamos ingerir nutrientes, ou seja, seres naturais, seres biológicos. Filósofos ali do século XVIII, como Helvécios, o Barão de Holbach também, falaram que nós somos totalmente determinados, que nós não temos escolha nesse mundo, liberdade alguma, porque o nosso próprio organismo biológico nos leva a buscar meios para a própria sobrevivência e isso vai nos impedir de exercer uma liberdade total, de usar talvez o nosso tempo de vida para fazermos o que quisermos, dada essa necessidade de buscar a sobrevivência que se impõe sobre nós.
Outros dirão justamente o contrário, que nós somos totalmente livres. Isso aqui diz respeito a um pensamento mais século XX, existencialismo. Procurem que vocês vão achar interessante. Jean-Paul Sartre, um filósofo do século XX, que dirá o seguinte: o homem está condenado a ser livre. Nós podemos ser aquilo que nós quisermos. Não existe essência humana. Na verdade, primeiro nós temos a existência, por isso o existencialismo. Nós existimos enquanto seres e nessa existência nós vamos decidir aquilo que queremos ser. É uma tese bastante contrária a essa primeira, e também nós temos aqui uma outra tese que coloca liberdade e determinismo numa relação dialética, numa relação de oposição. Pensadores como George Hegel, como Karl Marx, principalmente, colocaram essa tese aqui de letra C um pouco mais na pauta do seu pensamento. Isto é, nós somos livres? Somos. Nós somos determinados? Também somos. Depende, é uma questão de ponto de vista. Por quê? Existem relações sociais que nos moldam, coisas que a gente não pode deixar de fazer porque a sociedade se impõe sobre a gente? Sim, mas dentro disso nós também podemos encontrar ou construir um espaço para sermos um pouco mais livres. Tranquilo? Isso daqui vai longe, isso daqui é uma grande discussão que cabe a vocês também pensarem, A aula continua depois no exercício mental de cada um. Mas como é que começa no tempo essa preocupação dos filósofos em tratar da ética? Aí a gente volta à Grécia, a gente volta à Antiguidade Grega e nós temos Sócrates, Filósofo ateniense, pai da filosofia, digamos assim, mais antropocêntrica, que vai voltar a filosofia para os problemas humanos. Antes dele vieram quem? Os pré-socráticos. Estão lembrados da primeira aula? Por que os pré-socráticos eram chamados de pré-socráticos? Porque vieram antes de Sócrates. No tempo, de certa forma também, mas eles também são chamados assim, de pré-socráticos, porque eles tinham uma outra preocupação, que era definir a natureza, a physis, o cosmos, entender do que o mundo era feito. Sócrates vai fazer um rompimento nisso, ele vai constituir uma ruptura a partir do momento em que ele é levado a pensar em problemas mais humanos, problemas de relações humanas, sociais, políticas, morais e éticas. Isto porque, lembrando da regrinha aquela, pensamento e contexto. O que é que estava acontecendo na época em que Sócrates vivia? A democracia ateniense estava colocada ali, se dava bem na política aquele que tinha uma capacidade oratória, uma capacidade retórica, uma capacidade de persuasão maior. A política na Grécia se torna uma atividade bastante humana, veremos isso mais adiante, e menos divina. E então a oratória, a habilidade com a fala era uma condição necessária para o indivíduo se dar bem lá. E aí surgiram ali, apareceram em Atenas, sofistas. Quem são sofistas? Professores de retórica. Ou seja, eram caras que a gente contratava. Olha, eu contrato um sofista, me ensina a argumentar em favor de uma coisa, me ensina a argumentar contra outra coisa, e aí ele me ensinava e depois eu ia para o espaço público, para a Assembleia dos Cidadãos e apresentava, por exemplo, o projeto de uma lei. O sofista me ensinou a argumentar, eu convencia todo mundo de que aquela lei seria boa para a cidade, quando na verdade eu estava pensando no meu próprio interesse, ou seja, eu estava sendo antiético, de alguma forma. Eu estava pensando num benefício para mim e convencendo a todos os demais de que aquilo seria bom na verdade para a cidade toda, porque o sofista me ensinou. O sofista me ensinou a argumentar bem. Isto é, o sofista ele era um relativista moral. Para ele, pouco importava o conteúdo daquilo que ele estava ensinando. Tranquilo, pessoal? E aí Sócrates vai se posicionar a respeito. Não, pera aí um pouquinho. Tem que haver algum princípio, tem que haver alguma ética nisso tudo. Do jeito que vai, não dá. Desse jeito, com essas coisas todas acontecendo, a gente está vendo na política aqui em Atenas, onde ele vivia, a gente está vendo o bem particular sendo colocado sempre acima do bem comum. E não dá, pessoal? De uma maneira geral, nós temos na filosofia grega uma predominância do homem enquanto um ser capaz de saber o que é certo e o que é errado. Ou seja, existe um antropocentrismo, existe um racionalismo ético, isto é, através da nossa razão, e os gregos acreditam muito nela, da nossa razão a gente pode conhecer o mundo e a gente pode também saber qual é a melhor maneira de agir. A gente pode chegar lá por nós mesmos através da própria reflexão. Ou seja, Sócrates começa com isso, Platão vai desenvolver, Aristóteles vai desenvolver de maneiras diferentes, mas o princípio básico é o racionalismo ético. Ou seja, nós somos capazes de saber o que é certo e o que é errado por nós mesmos, pela nossa própria razão. Já na Idade Média a coisa vai mudar. Por quê? A gente tem um teocentrismo, então já não é o homem autônomo para saber o que é certo ou errado, precisa haver a presença de um Deus dizendo para ele o que ele pode fazer ou não, aparecem noções, concepções como a de pecado e etc. Ou seja, aquele homem medieval está querendo se salvar e ele vai buscar saber o que Deus espera dele, ou como ele deve agir para se salvar, para tentar se salvar. O homem perde então aquela autonomia ética que os gregos tanto estimularam. Nós temos racionalidade e assim podemos chegar lá. Na Idade Média já era totalmente diferente, o pensamento cristão vai colocar Deus como parâmetro para as ações humanas e não mais a própria racionalidade do homem.
Mas quando a gente chega ao Renascimento, assim como lá na ciência, esse antropocentrismo é resgatado, o homem é capaz de muita coisa, o homem volta a ser capaz também de saber o que é certo e o que é errado. Aí nós teremos novos pensadores aqui, já entrando na Idade Moderna, que vão trabalhar no sentido de construir uma ética mais antropocêntrica, que de alguma maneira nós seguimos até hoje em filosofia. Isto é, o homem volta a ser considerado um ser capaz de promover, de pensar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, por si mesmo, de medir a sua conduta utilizando a racionalidade, sem precisar, como lá na Idade Média, de um agente externo que o oprima, eventualmente, um deus ou algo do tipo que tenha que estar ali ensinando a ele. Olha, isto pode, isso não pode. Na verdade, a crença na autonomia racional do homem, que vem aqui no Renascimento, vai ter a sua implicação na ética também. É isso, pessoal? Então, na próxima aula a gente continua. Fiquem bem, um abraço para todo mundo.